Bom dia, pessoal. Quero apresentar para vocês aqui uma pequena ferramenta que desenvolvemos observando algumas necessidades durante o dia a dia, de trabalho da manutenção eletroeletrônica, principalmente em trabalhos de interface com o sistema SAGE, em equipamentos IEDs, UARTs, etc. E ficaremos aguardando de vocês as críticas, avaliações quanto à viabilidade de implantação num ambiente servidor de tempo real. Lembrando que todo o desenvolvimento e teste foi executado numa VM modesta, por sinal, já que o próprio computador hospedeiro ele é bastante limitado, mas isso acaba sendo um fato positivo, porque a gente foca muito na questão do desempenho, economia de recursos, então eu acho que acaba sendo um fato interessante. Bom, vamos iniciar aqui. Eu vou abrir a tela de interface, o início da ferramenta. Então essa tela, ela é uma tela gerada por um script, chamado interface. Inclusive eu posso fazer aqui a atualização, pela própria tela. E ela traz para a gente algumas informações. Eu selecionei algumas informações aleatórias do sistema, algumas coisas que estão no comando var, do SAGE, e algumas informações do próprio equipamento, no caso aqui uso de CPU, memória e armazenamento, e outras informações referentes à base de dados que a gente está rodando aqui no momento. Essas informações aqui são obtidas inclusive a partir do tabular do SAGE. Lembrando que toda aplicação ela utiliza comandos simples de consulta, Então um exemplo aqui, o tabular, outras informações estatísticas dos sistemas como o uptime, uso de memória, processamento. Então são comandos que não trazem nenhum risco, são só de informações mesmo. E o resto da aplicação envolve a criação dos arquivos de tela, que são arquivos texto, e nessa situação eu utilizei o diretório TILCalc, que o próprio sistema SAGE utiliza como diretório temporário para a criação de telas, como telas de visualização de parcelas de cálculo. Então toda a criação e execução de telas foi feita também nesse diretório. É um diretório que a gente pode excluir todas as telas que não traz um risco para o sistema, são arquivos temporários. Então eu tenho aqui a tela de interface, eu chamei aqui DMLB lá. Aqui eu vou fazer a atualização e a gente vê aqui embaixo ela está sendo atualizada em torno de 2,5 segundos, eu acho que é porque eu habilitei o programa de gravação, ele deve ter alterado um pouco. Todos os testes que eu fiz até o momento, nenhum tinha superado os 3 segundos. Mas tudo bem. A criação da tela, inicialmente quando eu fiz com valores fixos, ela é criada em 20 milissegundos. Esse tempo, esse acréscimo que tivemos aqui foi devido às consultas, aos programas tabulares, assim por diante. Mas o foco na verdade não é nem na tela de interface, é a aplicação da lógica dinâmica. O que essa aplicação faz? Quando eu acesso aqui pelo ícone, ele abre um arquivo texto que eu chamo de lógica fonte. É como se fosse um programa, Então aqui eu escrevo no preâmbulo, eu coloco o nome, o título da tela e o arquivo. Isso aqui é opcional, se quiser eu posso remover essa parte, ele só vai criar a visualização momentânea, mas aqui eu estou falando que eu quero criar também o arquivo, o AQL5. Aqui eu tenho os IDs do sistema do SAGE, na base que eu estou rodando no momento, e eu crio apelidos, Então essa coluna aqui eu crio nomes temporários para esses IDs que vão ser utilizados na visualização dessa lógica. E abaixo vem então os diagramas propriamente dito, as expressões para as quais eu quero criar o diagrama. Então essa tela aqui eu fiz para os intertravamentos das seccionadoras. Então temos aqui uma subestação com barramento a 4 chaves, e eu tenho então as seccionadoras final 1, seriam seccionadoras do
projeto identificado como tipo A. E aqui eu tenho a expressão, então o intertravamento, o IR dessa seccionadora é baseado nessa expressão, TIE fechado, e final 3 fechado, e não final 9, ou seja, final 9 aberta, ou disjuntor aberto, não disjuntor, né? E a S3 aberta, não S3. E assim por diante. Então, lógica simples, né? Usando portas e, ou e não, invertendo os sinais. E aí a gente tem então o resultado. O programa está só aguardando eu fechar esse arquivo, fechar o editor de texto. Quando eu fechar, ele vai fazer a geração da tela e aqui está. Ele compilou aquelas expressões. Esse aqui ele roda muito mais rápido, né? Vamos ver aqui. Ele rodou em 83 milissegundos. Então, em 83 milissegundos ele fez o parser de todo aquele programa lógica-fonte, né? Separou cada uma delas. Então aqui a gente vê o título que eu coloquei no preâmbulo, o título de cada lógica e o próprio diagrama em si. E outra coisa, isso aqui já está funcionando. Eu vou fazer agora a ligação com a base, né? Ctrl L, e eu tenho aqui no computador, na máquina virtual, uma imagem, uma cópia de um cenário de um determinado dia, né? Um cenário real, e agora ele ligou com as variáveis dinâmicas, né, dessa base de dados que está rodando aqui em tempo real, no simulador. E aí eu tenho então os pontos, né, em 0 e 1, e o valor que eu falei que era o resultado, o IR, né, baseado nessa lógica. Inclusive essa lógica é a que está implementada na UAC, que faz a aquisição, né, a geração dessas informações aqui para o sistema SAGE. Aqui eu estou com uma fotografia, né, de um determinado dia, mas são informações reais que essa UAC estava fornecendo para o sistema SAGE, né, na aquisição do sistema SAGE. Então tá aqui, a gente vê que todos os pontos funcionando, né? O tempo, inclusive o tempo aqui também aumentou. Essa tela ela estava sendo gerada em torno de 50 milissegundos. Aumentou por causa do programa que está rodando aqui em paralelo. Então essa aqui é a aplicação. Outra coisa, se a gente observar aqui na pasta Calc, a gente vê que ele salvou também o arquivo AQL5, que é uma cópia exata desse arquivo tela lógica que a gente está visualizando. Porque esse aqui ele será sobrescrito todas as vezes que eu rodar a aplicação. Então, se eu quiser gerar uma tela para cada uma das UACs, eu tenho que salvar num arquivo paralelo para que eu possa manter esse arquivo. Então, se eu abrir aqui, a gente vai ver que é exatamente o mesmo arquivo. Como esse aqui eu ainda não fiz a ligação, então as variáveis estão, né, desconectadas do sistema. Só a gente fazer o Ctrl L e ele liga então cada uma delas. E aí a tela está ligada, a gente vê que não houve nenhuma mensagem de erro, né? Um detalhe que eu esqueci de comentar: as variáveis apresentam também, através das informações, né, da identificação do ponto, o ID real com o qual está ligado. Então, embora a gente tenha aqui uma representação simbólica mais simplificada, talvez até mais fácil para o entendimento, caso seja necessário visualizar o ponto de origem, basta a gente, com um clique direito, a gente consegue encontrar aqui o ID com o qual está vinculado. Então, essa é a aplicação da lógica dinâmica. Vou voltar aqui para a tela de interface. Deixa eu mais uma vez. Então, era isso que eu gostaria de apresentar. Eu já tenho inclusive algumas outras aplicações para acrescentar aqui. Eu ainda não fiz a conversão, porque nessa última aplicação eu criei uma biblioteca que implementa todas as funções de desenho do SIGDRAW. Inclusive eu chamei a biblioteca de SIGDRAW. E aí criei novos recursos, como o exemplo dessas barras de progresso, né? Então eu criei funções que desenham, simplesmente coloco o ponto, os valores que eu quero que seja desenhado, e ela se encarrega de fazer todos os cálculos, posicionamento. Então tornou muito fácil a criação de telas dinâmicas baseadas em script. Lembrando que eu utilizei aqui a linguagem Python,
Estou usando uma linguagem, inclusive, já defasada, porque a versão que eu tenho, eu só tenho essa versão, só essa máquina virtual para testes, né? Então ele é uma versão SAGE ainda 2008 e ele roda o Python 2.4, que já tá, né, já foi descontinuado. Mas assim, a gente faz adaptação e funciona bem. O desempenho dele é muito, eu gostei demais do desempenho, da dinâmica, né, dessa linguagem. E aí eu fico aguardando sugestões, críticas, né? Se alguém tiver alguma observação, algo que talvez não seja interessante, né? A gente fica, estamos aí abertos a opiniões, sugestões, ok? Então acho que é isso, pessoal. Aguardo aí o retorno de vocês. Obrigado pela atenção.